Uma Vida Boa propõe uma discussão ampla que vai além da questão da homossexualidade e da transexualidade. É uma peça sobre amor e também sobre a intolerância humana. Até onde vai a nossa intolerância? Até onde somos preconceituosos? Como reagir perante de alguns fatos? Confira agora no Cinecultura esse bate-papo super gostoso com esse elenco, entender um pouco da história de Bi. Vamos ver? Hoje no Cinecultura temos o espetáculo Uma Vida Boa. Tenho aqui ao meu lado Amanda Mirassi. Que nome fácil, olha, esse release me enganou, Douglas. Esse release eu imaginei N coisas com esse nome, mas tão prático. Mais simples do que se imagina, né? Mandinha, fala desse trabalho que eu acho que foi uma realização pessoal antes de ser alguma coisa com qualquer outro trabalho profissional que a gente leva com muito respeito, dignidade, mas foi uma coisa pessoal. Por que pegar um tema como esse que fala da transexualidade feminina e trazer para o palco? E como transformou isso? Porque transforma a plateia, o ator. Como que foi para você essa transformação toda física? Porque, gente, ela cortou o cabelo, teve que cortar as unhas e aí tudo mais, né? Muito engraçado. Eu falo, gente, eu nem sei mais o que é fazer a unha, sobrancelha, enfim. Desapego total. Na verdade, essa ideia partiu do Pablo Sanabio, que é um grande amigo meu, idealizador, ator, produtor. Ele fez até a novela agora com a Ju, Totalmente Demais. E o Pablo, ele há muito tempo já tem esse lugar de ator-produtor, assim, ele já produzia os projetos dele. E quando eu estava num momento muito delicado, assim, de atriz com a carreira, porque a gente que trabalha com isso, está sempre esperando um convite para um teste, está sempre esperando ser chamado para alguma coisa, e às vezes quando é chamado, a gente não está contando a história que a gente realmente quer contar, a gente não está fazendo o personagem que a gente realmente gostaria de fazer. E aí eu falei, eu queria uma coisa minha, eu queria um trabalho meu, que eu realmente acreditasse. E eu dividi isso com ele como amiga, eu falei, poxa, eu estava tão atrás de um projeto assim, que pudesse ter uma potência, que eu realmente acreditasse. E aí ele falou, você já viu o filme Meninas Não Choram? Aí eu falei, já, e eu tinha assistido lá atrás. Ele falou, o que você acha de montar? Eu falei, eu acho que eu não consigo, mas deixa eu assistir o filme e depois eu te falo. Aí eu lembro que eu assisti, eu fiquei meia hora parada, olhando para a parede, assim, totalmente tocada com aquela história, mas também desafiada e instigada por trazê-la para o teatro. E amedrontada de viver esse personagem, porque seria um desafio muito grande, porque, enfim, eu não tenho nenhuma questão com a minha identidade de gênero, nem com a minha sexualidade. Sou uma mulher super feminina, então eu sabia que ia ser uma dificuldade para mim, assim, trazer isso para o meu corpo. Mas eu acreditei naquela história, eu falei, quer saber, eu não vou pensar na dificuldade agora e eu vou tocar esse projeto. E aí, quando eu comecei a tocar o projeto em relação à lei de incentivo, à captação, eu fui estudando o tema, fui me aprofundando, fui lendo livros, assistindo vários documentários. Fiquei amiga de alguns meninos trans que me ajudaram muito na criação, né, do personagem. E quanto mais eu ia estudando, mais essa história ficava urgente e mais essa história se fazia muito importante dentro de mim, de contar essa história. Então, o desafio foi diminuindo dessa forma, então, porque quando você se apropria daquilo... Pois é, não foi diminuindo, foi aumentando, porque eu comecei a ver que a responsabilidade social era muito maior do que eu imaginava. De alguma forma, o B, que é o personagem que eu faço, ele está sendo uma representação de todo mundo que sofre preconceito, né? De todas as minorias. Mas o B é uma menina que nasceu num corpo de... Não, é um homem que nasceu num corpo de mulher. Exatamente, o B é um homem, como qualquer outro homem, ele ama, ele se apaixona, ele tem as frustrações dele, ele tem os objetivos dele, os sonhos dele. A diferença do B para um outro homem é que o B nasceu num corpo errado, ele nasceu num corpo de mulher. Eu tenho uma amiga que as irmãs, as duas, elas são trans. Uma, ela se sente dentro, ela aceita a masculinidade dela. A outra, não. Não que não aceite, desculpe. Ela é uma menina num corpo de homem. E o interior dela é uma menina. Então ela se porta, ela pensa, o meio que ela convive, os hábitos. Você nota que não é algo que ela implantou nela, é algo natural. A reação, as ações. Eu falo, gente, que coisa instigante. Eu fico fascinado pela liberdade que nós nos damos de alguma forma, independente do que a minha figura representa, mas o que o meu interior pede, né? Sim, é porque não é uma escolha, né?
Não é uma escolha, não é uma é uma escolha, constatação. não é uma É uma escolha, constatação de que realmente. aquele corpo não é seu, de que aquele corpo não te representa, né? Então, acho que quando a gente começa a entender isso, fica muito mais fácil de lidar com essa situação, né? E, na verdade, o desafio foi só aumentando e o meu medo foi só aumentando, porque eu falava, caramba, é tão profundo, é tão difícil, é tão complexo, como que eu vou conseguir dar conta disso, de viver esse personagem? E a verdade é que, assim, não vou dar conta. Eu faço o meu melhor possível, mas é óbvio que eu não vou saber o que é de fato, porque só vivendo para E que saber. delicadeza do Rafael, né? Tanto o Rafael quanto o Diogo. Mas conheço o Rafael muito querido, mas a delicadeza como ele trabalha com as histórias, com respeito como se trabalha, porque isso é muito importante, né? Sim, Esse momento. foi um cuidado muito grande nosso, tanto meu como atriz, como do Diogo como diretor, como do grupo como um todo, de como contar essa história da forma mais respeitosa possível, sem tentar... A minha caracterização, assim, ela sempre foi muito de dentro para fora. É muito fácil você fazer um homem quando você faz o estereótipo, né? Uhum. E o B não pode ser esse estereótipo, porque o B, Ele é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem e ele tá ali entre um homem, que é o J, que é, né? Aí sim é o estereótipo do homem, é peludo, é viril, e tá com a Ellie, que é a namorada dele, que é uma menina. Então ele fica ali, né, no meio dos dois. Uma pergunta. Em algum momento, por esse trabalho, você pode falar assim que eu passei por um preconceito? Em algum momento você teve alguma repreensão, você teve alguma coisa de qualquer pessoa ou plateia, ou que a pessoa fala, nossa, mas ai, você sentiu isso? Porque eu já senti, convivo com ele e não tenho medo dele. Agora você, passou por ele por algum momento? Sim, na verdade, durante o espetáculo aconteceu pouquíssimas vezes de... Quando a gente faz uma cena de beijo, alguém levanta e sai. Ou algo que, para mim, tá ligado ao preconceito, que é as pessoas riem de momentos que não tem... que, na minha opinião, não tem do que rir, que é muito grave e que é grave mesmo. E que a sociedade está acostumada a achar que é qualquer coisa e empurrar para debaixo do tapete. E não é. E acabou acontecendo também de... A representatividade trans está cada vez mais forte, né? Está cada vez ganhando mais espaço e que bom que esteja Graças ganhando. ao cinema, ao teatro, ou novela, sim, vocês sim. atores, né? Eu fico muito feliz de ver que teve quadro no Fantástico, está na novela, tem a série do GNT que é maravilhosa, está sendo trazido para o teatro, mas de alguma forma, em algum lugar, poucos, mas alguns trans tiveram um certo preconceito com a gente por conta da atriz ser uma atriz cis e não ser um ator trans fazendo esse personagem. Então, isso acabou acontecendo, a gente recebeu... Mas, assim, quando aconteceu, foi uma vez só, e quando aconteceu, foi de uma pessoa que não assistiu o espetáculo. Já aconteceu muito de vários trans virem assistir o espetáculo. The Rock Horror, com o Marcelo Médici, passou por isso. Eu conversei com os diretores, pelo fato, porque tinha uma trans no espetáculo, não tinham colocado nesse caso. Aliás, na montagem original, se eu não me engano, está no próprio filme. E não foi isso que teve no teatro aqui no Brasil, mas o porquê, né? Porque tem que ser para dar alguma referência, né? Sim. Na verdade, quando veio essa crítica, de alguma forma... Eu entendo e eu realmente acredito que eles precisam realmente estar cada vez mais em cena. Eu acredito que eles têm que estar em cena, inclusive, fazendo qualquer personagem. Assim como eu, Amanda, posso fazer uma mulher, posso fazer um homem, posso fazer um trans, posso fazer um cachorro, posso fazer uma senhora, posso fazer uma planta, porque eu sou uma atriz. Os atores trans, eles também têm que estar em cena em todos os personagens. Exatamente. Então, eu entendo sim, eu acho que eles são marginalizados sim, mas eu acho que... Eu acho que é isso, assim, quem criticou não assistiu o espetáculo. Os que vieram e assistiram tiveram uma relação com a gente, assim, viram grandes amigos, na verdade. Eles vêm, a gente faz sempre um debate no final do espetáculo e eles se colocam, eles agradecem, eles se veem representados de alguma forma. No final esperam a gente, vão tomar um chopp e a gente conversa, a gente acaba virando amigo. Então, mas isso aconteceu. Então, mas quando a gente começou, isso é legal também de eu falar, quando a gente começou esse projeto, que foi em 2012...
essa história da representatividade trans não estava tão forte como está hoje, né? Então, naquela época, eu jamais imaginei que a gente pudesse passar por esse tipo de situação. Jamais imaginei que eu pudesse ofender ninguém escolhendo contar essa história. Talvez hoje eu não faria. Talvez hoje, sabendo que existe todo esse movimento e concordando que eles precisam sim estar em cena, talvez hoje eu não faria. Mas o nosso processo foi todo em cima disso, do meu corpo, Amanda, me colocando nesse lugar, me colocando nesse personagem. Esse personagem por sim, completo. sim. Foi muito lindo, assim, na verdade. Foi a primeira vez que aconteceu na minha carreira de eu ter um personagem que me desafiasse tanto e que fosse tão distante de mim. É uma coisa muito louca, porque quando eu vejo foto, quando eu vejo vídeo, eu não me reconheço. Eu vejo realmente o B. Eu não consigo ver a Amanda. E eu fico feliz quando as pessoas vêm assistir e me falam isso também. Mas é uma coisa que é um pouco mais fácil, digamos assim, porque ele realmente é muito distante de mim. Então, os meninos trans me ajudaram muito, a minha pesquisa me ajudou muito. São detalhes do tipo o ombro que fica curvado para esconder os seios, né? A blusa que puxa para não marcar aqui. Então, várias coisas que eu colocam para esconder o seio. Exatamente. A faixa que eu utilizo, que por si só já me dá uma postura diferente. O cabelo que na época eu cortei, né, em 2014, eu cortei bem curtinho, igual o seu. Eu cortei para fazer o espetáculo. E aí, ano passado, eu não pude cortar novamente porque eu estava numa novela e não consegui fazer isso. E as unhas e a sobrancelha. E realmente é uma entrega. Tanto trabalho e você não parou com o espetáculo. Não parei com o espetáculo. A gente realmente acredita muito nessa história. E cada vez que acontece, porque infelizmente acontece até hoje, acontece todo mês, um assassinato, uma história de violência. E todas essas histórias, quando chegam aos nossos ouvidos, só dão mais força para a gente continuar, porque a gente acredita realmente que a falta de informação está muito ligada ao preconceito, né? A homofobia, né, na verdade, são dois homossexuais discutindo, um que assume e outro que não assume, né? Então, acho, gente, vamos aceitar, vamos entender, vamos de tudo. Antes de eu pensar em você, vou parar no espelho, me olhar para ver o que eu preciso melhorar em mim antes de eu querer criticar o que eu posso melhorar no terceiro. Então, acho que a gente precisa, né? Por que a escolha do outro, por que a vida do outro incomoda tanto, né? Exatamente, mas é o que eu te falo. É reflexo daquilo que eu quero ser ou é reflexo daquilo que eu não assumo de alguma forma, entendeu? Então, acho isso tem muita referência em alguns momentos. Porque a hipocrisia também, ela reina nesse sentido, né? Mas o seu trabalho tá lindo, eu não quero falar coisa triste, porque quem tá em casa merece ter uma boa pauta aí, merece, antes de tudo, vir aqui prestigiar no Teatro Eva Hertz, é ou não é? Com certeza, a gente está fazendo com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. E a gente adoraria ter essa plateia lotada todos os dias, porque esse espetáculo é um espetáculo que vai muito além de querer ter uma plateia cheia, vai muito além de querer vender ingresso, vai realmente muito além. Tanto é que a gente faz debate todo dia no final do espetáculo, porque a gente acredita que a gente está plantando a nossa sementinha do bem na cabeça de todo mundo que vem assistir, que a gente consiga transformar de alguma forma as pessoas que estão aqui na plateia, para que a gente consiga ter um mundo mais justo para todo mundo, né? Obrigado. Obrigada a você. Chegamos ao final de mais o Cinecultura. Acesse nosso site cineculturatv.com.br. Também estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube. Até a semana que vem com muito mais do programa Cinecultura.